No dia 27 de setembro, comemoramos São Vicente de Paula. Vicente de Paula nasceu em 581 na cidade de Pau, Londres, no sul da França, e foi batizado no mesmo dia. Foi o terceiro filho de um casal de camponeses muito fervorosos, e a sua mãe educou os 6 filhos no catolicismo. Já em criança, Vicente ajudava nos trabalhos familiares, principalmente nos cuidados ao rebanho. O século de sua vida foi conhecido como um apogeu francês, destacando seu reinado de Luís XIV, o Rei Sol, cuja magnificência da corte ficou famosa, mas, na verdade, a maior parte da realidade francesa era caracterizada por crianças abandonadas, prostituição, pobreza, guerras e revoluções internas, ignorância religiosa nas áreas rurais e lamentável estado de boa parte de todo o clero. Os pais de Vicente muito se esforçaram para que ele pudesse ter o melhor estudo possível. Ao perceberem sua potencialidade e com a ajuda de um benfeitor, o advogado Comete, ele teve a oportunidade de estudar com os franciscanos e ao mesmo tempo educar os filhos dele. Aprendeu humanidades na cidade de Dax e em 1596, aos 15 anos, foi estudar teologia em TCU, para o que seus pais venderam uma junta de boi. Ordenou-se sacerdote em 1600 e começou a dar aulas particulares para complementar a sua renda. Uma senhora viúva que gostava de suas pregações e, sabendo da sua difícil condição financeira, deixou-lhe em herança uma propriedade e certa quantia de dinheiro que estavam só aos cuidados de um comerciante na cidade de Marsella. Vicente prontificou-se a viajar até lá para receber e doar o valor total aos pobres. E na volta, embarcando de Marsella para Narbonne, seu navio foi capturado por piratas turcos que o venderam como escravo em Tunis, na Tunísia, África. Foi revendido a outro homem que, ao morrer, o incluiu como herança para um sobrinho fazendeiro. Este era um ex-católico que, por medo de perseguição muçulmana, adotara o islamismo. Uma das suas 3 esposas encantou-se com as músicas que Vicente cantava ao rezar e pediu-lhe que explicasse o significado do que dizia. Assim, evangelizada, repreendeu o marido por ter abandonado aquela religião. O patrão se arrependeu e voltou à fé católica. Em 1607, este homem e Vicente foram juntos para a França, escondidos dos muçulmanos, chegando a Paris em 1608. Em Avignon, o vice-legado do Papa concedeu de volta a Vicente as suas credenciais sacerdotais e seu companheiro entrou para a vida monacal, nomeado capelão da rainha Margarida Margot de Valois pelo rei Henrique IV. Em 1610 assumiu também a função de esmolé, isto é, distribuidor de esmolas e a assistência espiritual de um hospital.
Em 1612, o bispo de Paris o nomeou vigário de Clichy, um bairro na periferia da cidade. 2 anos depois, recebe a função de educar os filhos do casal Gonde, uma das mais influentes famílias francesas, bem como de cuidar do cuidado espiritual e pastoral dos serviçais da família. 7.000 pessoas em inúmeras propriedades e em solo francês. Esta experiência lhe proporcionou constatar por 4 anos o abismo material e social, além do espiritual e moral, entre os menos favorecidos. Desenvolveu-se nele, assim, a base do futuro carisma vicentino, no modo de atender às necessidades dos mais pobres. Em 1617, numa dessas propriedades, em Fallouville, constatando a carência espiritual da população quanto à confissão, a própria Marquesa de Gonde, sabendo da situação por Vicente, lhe pediu que orientasse os católicos do local para que buscassem o sacramento da reconciliação e não se perdessem as almas. Depois de um famoso sermão, a procura pelo confessionário foi tão grande que se fez necessário a ajuda de outros padres da região. A marquesa também disponibilizou muito dinheiro para que Vicente instituísse uma obra de pregação quinquenal aos camponeses das suas terras. Muito tocado pelas ocorrências em Fallouville e desejando um auxílio mais próximo junto à população, ele passou a trabalhar como pároco na periferia de Cantillon-les-Dombes, onde uma nova situação aconteceu, sendo também importante para definir os moldes de sua obra futura. Toda uma família encontrava-se doente, sem que pudessem cuidar uns dos outros, e passavam fome e necessidades. Ao saber disso, Vicente pediu, na homilia, ajuda para eles. De modo surpreendente, muitas senhoras providenciaram alimento e companhia à família, e Vicente determinou-se a organizar desta forma de caridade. Surgiu então a instituição das servas dos pobres. Vicente voltou à casa dos Gonde, buscando mais auxílio para os camponeses. Nas suas relações com a pobreza em geral, soube tocar-lhe o coração para o cuidado dos mais pobres. Em seguida, foi para Paris, onde eram muitas as carências, onde repetiu e ampliou a atuação das senhoras de Cantillon-les-Dombes, as senhoras da caridade, damas da caridade, confraria das Irmãs da Caridade ou Confraria da Caridade, hoje conhecida internacionalmente como Associação Internacional de Caridade Iniciada. Em agosto de 1617, foi oficializada em dezembro do mesmo ano e era formada por senhoras de posse que tinham tempo e recursos disponíveis para atender os menos favorecidos. As confrarias rapidamente se espalharam pelo país. Em 1625, Vicente, também em Paris, fez uma nova fundação, a Congregação da Missão Padres da Missão, também conhecidos como Padres Lazaristas. O nome vem de sua primeira casa,
o leprosário de São Lázaro. Com o auxílio financeiro da família Gondi, seu carisma é voltado principalmente para a evangelização nas áreas rurais e fazem o voto obrigatório de apostolado com os pobres em qualquer lugar. Atuam por missões populares e também cuidam da direção de seminários, pois uma outra grande preocupação de Vicente era a boa formação dos padres e por isso também criou seminários. Assim, às terças-feiras pregava para os seminaristas e recebia sábios e nobres que buscavam conselhos, sempre que possível, de outubro a junho. Todos os anos, Vicente ia pessoalmente pregar nas áreas rurais em Paris, então fomentou ardentemente a prática dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nos quais se prepara em anos anteriores, principalmente entre o clero. Em 1633, Vicente fundou outra congregação feminina, inovadora para a época, que em tempo recorde obteve a aprovação do bispo de Lyon, as Filhas da Caridade, Irmãs Vicentinas. Ainda hoje, a maior família religiosa feminina da Igreja. Não atuam como monjas dedicadas à contemplação monástica, mas terão por mosteiro as casas dos enfermos, por cela, um quarto de aluguel, por capela e igreja das paróquias por claustro, nas ruas da cidade ou nas salas dos hospitais, em clausura e obediência, por grandes e temor de Deus, e por véu e santa modéstia. Este modo de atuação visava cooperar e ampliar os trabalhos das damas da caridade, e teve por cofundadora Santa Luísa de Marillac. São Vicente de Paula faleceu em Paris aos 27 de setembro de 1660, com a idade de 79 anos, tendo participado ativa e decisivamente na Reforma Católica do século XVII na França. Seu corpo, exumado 52 anos depois, foi encontrado incorrupto e está exposto à visitação na capela de São Vicente de Paula, em Paris. O coração está conservado em um relicário da capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Ele é o patrono de todas as associações católicas de caridade e também na França da assistência pública. As três fundações de São Vicente inspiraram muitas outras com o seu carisma, de modo a família vicentina é o conjunto de congregações, organismos, movimentos, associações, grupos de pessoas que, de forma direta ou indireta, se prolongam no tempo a sua obra de dedicação no serviço aos pobres. Está presente nos 5 continentes, com mais de 225 ramos, incluindo religiosos e leigos. Os mais conhecidos são, além das 3 fundações originais, a Sociedade de São Vicente de Paula, também conhecida por Conferências de São Vicente de Paula ou Conferências Vicentinas para Leigos, fundada pelo beato Frederico Ozanam em 1833 em Paris, a Associação da Medalha Milagrosa, a Juventude Vicentina Mariana
e os seus seculares lazaristas. A família vicentina cuida dos abandonados, órfãos, idosos, inválidos, doentes, moças em perigo, sendo talvez a instituição católica e cristã dedicada à caridade pura de maior extensão geográfica e no tempo, agindo em leprosários, orfanatos, hospitais, escolas, manicômios, asilos e etc. Os vicentinos possuem imenso acervo escrito do seu fundador, embora ele não tenha se dedicado ao labor literário. São correspondências só 400 formas para Santa Luísa de Marillac e documentos redigidos por ele ou alocuções e conferências, suas anotações por outros. Vamos fazer juntos uma reflexão sobre São Vicente de Paula? Como deixa evidente a família vicentina, dentro da igreja, todos podem ser caridosos, de inúmeras formas muito concretas, sendo que as pessoas abastadas, sem deixarem de o ser, podem enriquecer também no espírito. A experiência de São Vicente de Paulo evidenciou não apenas a solicitude amorosa de senhoras camponesas, como também a sincera preocupação da Marquesa Gonde e outras nobres, não apenas com o material, como também pelas necessidades espirituais dos mais desfavorecidos financeiramente. Aliás, o primeiro incentivo que ela fez a São Vicente foi para incrementar as confissões, de modo a salvar almas. A mesma e primeira preocupação dele no cuidado com os pobres, a salvação das almas. A igreja nunca pode ser entendida como um mero veículo de mitigação de carências materiais, mas sim como a legítima anunciadora da boa nova da salvação trazida por Jesus, cuja exigência é a conversão das almas para Deus e assim, como consequência e não premissa externa, seus bons frutos também pela caridade material. A caridade bem organizada, como percebeu São Vicente, realiza melhor a sua função, mas é a miséria espiritual que deve ser atendida primeiro, como ele fez atendendo às confissões na história da Igreja. O destaque às contribuições femininas mostra, pela primeira vez no correr dos séculos, a verdadeira e correta valorização das mulheres, começando obviamente por Nossa Senhora, a mulher, pela sua própria feminilidade querida e, portanto, expressamente criada por Deus. É algo sublime e, sem dúvida, precisa ser corretamente entendida. Algo que desde Eva e muito claramente nos tempos atuais o diabo quis desfigurar, exatamente porque sua missão específica constitui a base da santa organização natural que Deus quis para o ser humano, de modo que, tentando primeiramente Eva, por sua influência sobre Adão e atualmente incentivando uma igualdade mentirosa e impossível através de muitos e diversificados meios. O demônio induz ao pensamento de que as mulheres não devem se preocupar em ser mães, esposas,
as principais responsáveis pelos lares, mas devem competir com os homens em outras atividades, particularmente as laborais, supervalorizando o dinheiro e a sua liberdade, entre aspas, em detrimento da família, e assim obtendo o evidente e facilmente observável caos social presente, com os flagelos do divórcio, das uniões apenas civis e não abençoadas por Deus, da recusa a gerar filhos que chega ao assassinato por meio dos abortos. Ora, a célula da sociedade é a família e a base da família é a esposa. E esta não quer assumir o que caracteriza como mulher ou mãe, o dom de geração de vida infinita exclusivo, que só é compartilhado com Deus, como ter famílias e, portanto, sociedades santas e equilibradas. Poderia Deus, que é perfeito, criar a mulher, caracterizada particularmente pela maternidade, de modo que fosse infeliz gerando filhos? Não. Esta é a vocação natural da mulher, embora Deus a chame também, conforme a sua sabedoria, para as vocações religiosas. Ocorrem ainda exceções na vida das quais, por circunstâncias diversas, os homens e mulheres não se casam sem terem um chamado para a vida consagrada. Algumas exceções, não a regra, e muitas vezes não por escolha pessoal, mas devidas a problemas sérios, que não compreende e eventualmente aceita ideias diferentes, avassaladoramente despejados por ideologias contrárias e irreconciliáveis com a fé. Devem se questionar seriamente sobre o seu conhecimento e fidelidade ao ensinamento de Deus e de toda a sua doutrina, pois colocam suas almas em imenso risco e na prática podem já estar agindo de forma herética. Devemos colocar em primeiro lugar Deus e a nossa fé em ação. Vamos juntos fazer a oração de São Vicente de Paula? Vamos lá? Senhor Deus, que na vossa infinita bondade e sabedoria criastes os homens e as mulheres para viverem na alegria da caridade. Concedei-nos, por intercessão de São Vicente de Paula, a proteção contra os piratas da alma, para que, sendo vossos escravos, possamos libertar-nos a nós mesmos dos enganos do pecado e auxiliar os irmãos a fazerem o mesmo, na prática da caridade a todas as suas necessidades e assim, tendo o coração preservado no relicário das virtudes, tenhamos o corpo e a alma incorruptos no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. São Vicente de Paula, intercedei a Deus por nós. Amém.